Bom dia, terceiro B. Vamos estudar matemática, meu povo? Bem, minha gente, nós vamos dar sequência ao estudo de estatística. Último assunto visto em estatística: medidas de tendência central, média aritmética ponderada, mediana e moda. Essas são as medidas chamadas de tendência central. Nós vamos estudar agora as chamadas medidas de dispersão. Ok? Então, prestem bem atenção na aula, vejam o vídeo com calma. Se não entender, vê de novo para entender bem. A gente começa falando, sobre a ideia do que são medidas de dispersão. Definindo, fica assim, pessoal. Medidas de dispersão são medidas que buscam identificar entre distintos conjuntos de dados qual ou quais tem menor dispersão em relação à média aritmética. Eu sei, você vai dizer, professor, não entendi. Claro, a gente está aqui numa ideia ainda, num conceito meio abstrato, mas a gente vai entender. Se acalme. Pessoal, vamos pensar na seguinte situação, ok? Vamos ver o desempenho em matemática de 3 alunos no primeiro período de 2020. Eu esqueci a palavra aluno, vocês perceberam, né? Vamos lá. Olha, eu tenho aqui 3 alunos, o Paulo Rodrigues, a Mariana da Glória e o Carlos Henrique. Esse pessoal fez as avaliações de matemática e eu tenho aqui o 4. Por exemplo, o Paulo tirou um 4 no AP1, 7 no AP2, 5 no desempenho 1, 10 no desempenho 2 e um 4 na avaliação bimestral. A Mariana da Glória, está aqui as notas da Mariana da Glória, e o Carlos Henrique, aqui está as notas do Carlos Henrique. Então surge uma pergunta. Que pergunta? Qual aluno teve melhor desempenho? O Paulo, a Mariana ou o Carlos Henrique? Ora, diante dessa pergunta, a primeira coisa que a gente faz para saber qual dos 3 teve melhor desempenho é calcular a média aritmética. Aí eu calculo a média aritmética do Paulo, 4 mais 7 dá 11, 11 mais 5 dá 16, com 10 dá 26, com 4 dá 30. São 5 notas, então 30 dividido para 5, 6. Aí, pessoal, eu vou tirar a média da Mariana, somo tudo e divido por 5 e deu 6 também. Aí eu pego o Carlos Henrique, somo todas as notas, divido por 5 e tenho média 6. Ou seja, não dá para responder a pergunta apenas com a média. Os 3 alunos tiveram a mesma média. Então, como é que nós podemos identificar qual aluno teve o melhor desempenho? Usando medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão, pessoal, elas medem qual desses alunos teve notas mais próximas da média. Qual aluno teve suas notas ali sem muita variação? Porque assim, vocês vão de convir comigo que um aluno que tira 2,5 fica com média 5, não é isso? Um aluno que tira um 1 e um 9, ele também fica com média 5. 1 mais 9, 10 por 2 dá 5. Mas veja que esse aluno ele oscilou muito. Ele tinha uma média 1, foi para uma média 10. Já o outro não, tirou um 5 e um 5. Então, essas medidas de dispersão elas vão medir exatamente isso.
Qual desses três aqui foi o menos disperso? Qual desses aqui manteve suas notas mais ou menos no mesmo padrão, sem ter muita variação? Ok? Então, esta é a ideia dessas medidas de dispersão. Tá? Então, vamos continuar a tentar responder aqui a pergunta. Né? Nós já vimos que o Paulo, a Mariana e o Carlos tiveram a mesma média, portanto, não podemos responder esta pergunta. Como vamos fazer para responder essa pergunta? Vamos, então, começar a trabalhar as medidas de dispersão. Tá? Qual é a primeira dessas medidas, pessoal? A primeira dessas medidas é chamada desvio médio. O que é o desvio médio? O conceito é a distância média entre cada valor do conjunto de dados e a média aritmética desse grupo. Eu sei, falando assim fica meio difícil, mas a gente vai entender melhor. Para a gente calcular esse desvio médio, dm de desvio médio fica assim, ó. x1 menos m em módulo mais x2 menos m em módulo mais x3 menos m em módulo mais, aí vem x4, x5, x6, x7, né? Mais xn menos m sobre n. Então, esta é a fórmula para a gente calcular o desvio médio. Eu já estou dando aqui a fórmula, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais a ideia, o conceito para vocês entenderem. Afinal de contas, eu não quero que vocês fiquem fazendo contas sem saber o que estão fazendo. Quero que vocês entendam a ideia. Aqui eu estou colocando a legenda, o que cada coisa significa, né? Tá aqui, ó. Quem é x1, x2, x3, xn? São os valores. No caso lá do nosso exemplo, são as notas dos alunos. Quem é o M? O M representa a média dos alunos, né? A média do grupo. E quem é o N? O N é a quantidade de valores do grupo. No caso lá, cada aluno tem 5 notas, né? Então o N é igual a 5. Mas vamos lá. A ideia, conceito. O que é esse desvio médio? O desvio médio é a distância média entre cada valor e a média aritmética. Geometricamente, a gente representaria assim, pessoal. Tá? A gente representaria desse jeito aqui. Imagine que aqui é a média. Vamos imaginar aqui um desenho geométrico, né, onde nós vamos colocar esses valores. Imagine que aqui é a média. Tá? A média é um valor que tende a ficar no centro, porque ela é uma medida de tendência central. Não necessariamente ela está no centro, mas ela tende a ficar no centro. Aí eu vou ter aqui o x1, que seria um dos valores, uma das notas. O x2, que seria um outro valor. O x3, que é um outro valor. E o x4, também outro valor. Então, eu tenho valores que estão abaixo da média e eu vou ter valores que eu posso considerar acima da média. Então, veja que entre esse valor x1 e a média há uma certa distância. Entre o valor x2 e a média há uma certa distância. Entre o valor x3 e a média e entre x4 e a média também eu tenho uma distância. Então, a gente pega estas distâncias e tira a média delas, a média aritmética delas. Isso vai me dar o desvio médio. Tá? Vamos imaginar que essa média seja 6, como é o caso do nosso exemplo. Se a média é 6 e bem aqui é um 4, qual é a distância daqui para cá? 2. Se bem aqui for um 7, qual é a distância daqui para cá? Não pode ser 7, né? Imagina que aqui é 6, aqui é 4. Então, a distância seria 2. Né? Se aqui for 10, qual é a distância daqui para cá? Do 10 para o 6 seria 4. E assim por diante. Então, eu estou tentando aqui mostrar para vocês, de forma geométrica, a ideia do desvio médio. Eu vou calcular a distância média de cada valor até o grupo. Vamos em frente. Então, vamos lá.
Então, pessoal, eu tenho aqui os alunos, eu tenho aqui a tabela, e aí eu vou calcular o desvio médio do aluno Paulo Rodrigues. Como é que eu vou calcular o desvio médio do aluno Paulo Rodrigues? Usando a fórmula, né? x1 menos m em módulo, tal, não vou repetir, senão demora muito. Vamos lá. Vamos substituir. Então, o desvio médio vai ser igual módulo. Quem é a primeira nota? Esse x1 vai representar a primeira nota do Paulo. Quanto é a primeira nota do Paulo? 4. Está aqui. Menos. Qual é a média do Paulo? 6. Mais. Qual é a segunda nota do Paulo? 7. Menos. A média, 6. Mais. Terceira nota, 5. Menos. A média, 6. Mais. Quarta nota, 10. Menos a média, 6. Mais. Última nota, quinta nota, 4. Menos a média, 6. Tudo isso dividido pelo n. E o n é a quantidade de valores. Quantos valores eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. Continuando. Quanto é 4 menos 6? Menos 2. 7 menos 3, menos 6, 1 positivo. 5 menos 6, menos 1. 10 menos 6, 4 positivo. 4 menos 6, menos 2. Dividido por 5. Nosso espaço aqui acaba, eu vou passar para o próximo slide, repetindo isso aqui. Ó. Lá no próximo slide eu vou começar repetindo isso aqui. Então, está aqui, ó. Eu estou repetindo. Continuando. Aí, gente, por que é que eu preciso escrever isso em módulo? Porque, como vocês podem ver, alguns resultados eles vão dar negativo. E eu não quero valores negativos. Como eu não quero valores negativos, eu escrevo em módulo, porque o módulo de um número é sempre o número positivo. Tá? Então, eu vou ter aqui, quem é o módulo de menos 2? 2. De mais 1 é 1. De menos 1 é 1. De 4 é 4 e de menos 2 é 2, sobre 5. Ou seja, se você quiser, nem precisa colocar esses módulos, porque eles só servem para indicar que eu não quero esses valores com sinais negativos. Eu vou querer todos eles com sinais positivos. Tá bom? Então fica 2 mais 1 mais 1 mais 4 mais 2 dá 10 sobre 5. Então eu concluo que o desvio médio do aluno Paulo Rodrigues é 2. Ou seja, a distância média entre cada nota do Paulo Rodrigues até a sua média, a distância média é 2. Tá? Vamos calcular agora dos outros alunos. Então, da Mariana da Glória, mesma coisa, pessoal. Mariana da Glória, está aqui a fórmula. Aí eu vou pegar cada nota da Mariana da Glória, está aqui, tá? Menos a média. Ó, cada nota menos a média, nota menos a média, nota menos a média. Então está aqui, nota menos média, nota menos média. Isso aqui é meio repetitivo e cansativo, né? Então a gente vai passar rápido. Dividido por 5, são 5 notas. 7 menos 6 é 1, 5 menos 6 é menos 1, 6 menos 6 é 0, 5 menos 6 é menos 1, 7 menos 6 é 1. Está em módulo, aí vamos passar para frente. Estou repetindo aqui. Módulo de mais 1 é 1, de menos 1 é 1, de 0 é 0, de menos 1 é 1 e de 1 é 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Dividido por 5, resultado que o desvio médio da Mariana da Glória é 0,8. Ou seja, a distância média entre cada nota da Mariana da Glória em relação à média dela, que é 6, essa distância é de 0,8. Do Paulo Rodrigues, vocês viram que foi 2. Da Mariana é 0,8, ou seja, a distância é menor do que no caso do Paulo. E vamos calcular agora do Carlos Henrique. Carlos Henrique, mesma fórmula. Aí aqui vocês já pegaram o fio da meada, né? Nota 1 menos, quem é média? 6. Nota 9 menos média, 6. E aí vai, você faz com todas as notas, sempre menos a média, sobre 5. 1 menos 6 é menos 5, 9 menos 6 é 3,
10 menos 6 é 4, 7 menos 6 é 1, 3 menos 6 é menos 3, está em módulo, estou repetindo, tirando dos módulos fica todo mundo positivo, e aí somando isso aqui dá 16 sobre 5, e 16 dividido para 5, pessoal, é 3,2. Portanto, no caso do Carlos Henrique, qual é a distância média entre cada nota do Carlos Henrique e a média dele? Essa distância média é de 3,2. Ok? Então, vamos lá. Conclusão. Qual aluno teve melhor desempenho? Aí eu vou colocar aqui. Estou repetindo a tabela, mas eu estou acrescentando agora o desvio médio. Cuidado, viu? Presta atenção. Preste atenção agora. O Paulo teve um desvio médio 2. A Mariana da Glória, o desvio médio dela foi de 0,8. O Carlos Henrique, 3,2. Então, quem teve o melhor desempenho, pessoal? Foi a Mariana da Glória. Você vai dizer, professor, como assim? Mas o dela é o menorzinho, professor, não seria o Carlos Henrique, que é 3,2? Calma aí, alto lá, vamos entender as coisas. Quando a gente diz que a Mariana é a vencedora, ela teve o melhor desempenho, é porque ela teve o menor desvio médio. Significa que as notas da Mariana estiveram bem mais próximas da média dela. Olha aqui, ó, 7, 5, 6, 5, 7. Estão muito próximas da média. Por isso que o desvio médio dela é pequeno. Porque o desvio médio é exatamente o cálculo da distância entre cada nota e a média, né? Qual a distância dessa nota para essa média? 1. Desta nota para esta média? 1. Entendeu? Já o Carlos Henrique, que também tem média 6, olha essa nota aqui desse camarada. Ele tirou um 1. Qual é a distância desta nota para a média dele? A distância é 5. Desta nota para cá, a distância é 3. Desta nota para cá, a distância é 4. Então, quem tem o menor desvio médio significa que tem um padrão melhor. É um aluno mais consistente, que mantém suas notas ali mais ou menos próximas uma da outra, próximas da média. Então, a resposta, Mariana da Glória. Ok, pessoal. Então, esta é a ideia de desvio médio e é assim que se calcula. Reveja o vídeo mais de uma vez. 1, 2, 3, 4. Eu vou mandar também isso aqui na forma de PDF para vocês lerem, se não quiserem depois ver o vídeo. Mas tem que ver o vídeo, tem que estudar para poder resolver a atividade que eu vou passar. Abração para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.